Pessoal, o professor Daniel esteve na área. Esse aqui é o programa Olá, que tal? Pelo Tendência Litoral. E hoje, a cada 15 dias, você sabe disso, a gente faz uma entrevista com alguém da área da educação, se for possível, da área dos idiomas. E hoje eu tenho a honra e o prazer de trazer o meu amigo, um irmão meu, um colega aí de caminhada, que é o professor Daniel Marques. Professor Daniel Marques, seja bem-vindo ao Olá, que tal? Muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado sempre, né, de estar na A honra é presença, minha. por mais que virtualmente, mas de estar na presença do amigo aí, do irmão, é sempre um prazer, sempre um privilégio. E tu sabe que isso não é da boca para fora, Eu é sei, decoração realmente. eu sei. Sabe que foi muito legal, porque a última entrevista foi com o teu irmão, foi com o Diego, né? Sim. E hoje eu tenho o Daniel. E naquela entrevista a gente falou de ti, Uhum. né? A gente falou de que como tu foi importante para a ponte, para que ele se tornasse também um professor, né? Sim. Como foi a questão de ter achado o Diego, né? E hoje eu trago para a gente aqui justamente o irmão que dá aula de inglês e de português, né? Daniel Marques é um cara excepcional, é um cara que começou a carreira dele como professor de inglês, ainda hoje dá aula de inglês, tá? Acabou também migrando para a área do português, que é um caminho natural que a gente tem das letras, a gente pode fazer essa migração sem problema nenhum. Hoje, o professor Daniel Marques, além de exercer essas funções de professor, também exerce uma função ao lado da coordenação e da direção do Colégio João Paulo I, na Zona Sul de Porto Alegre. E, bom, eu vou deixar ele se apresentar agora com ele mesmo. Vai lá, Dani. Então tá, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Dani me falou, né? Agora vai ser um show de Dani, né? Dani para cá, Dani para lá, né? Eu sou professor de língua inglesa, língua portuguesa. Comecei a minha vida na educação aos meus 18 anos, né? Comecei bem novinho, né? Lecionando em curso de idiomas, né? Comecei, que é um caminho também natural do cara que trabalha, que faz letras, e principalmente letras, um ênfase em algum idioma, língua inglesa, língua espanhola, né, alguma língua estrangeira. A gente normalmente começa por um cursinho de idiomas, né? E aí depois a gente acaba migrando também para outros lugares. Aí eu comecei aos 18 num cursinho de idiomas, e aos 21 foi quando eu tive o privilégio de conhecer o amigo Dani Esteve, né, juntamente ao professor Rafael Dupont, que é outra pessoa também que eu sou muito grato, que foram duas pessoas assim que abriram as portas para mim, assim, mas o Dani nem se fala. O Dani, na verdade, abriu as portas e corrigiu o rumo também, né? Corrigiu o meu caminho algumas vezes, porque é aquele momento, o cara recém muito novo, começando a vida em cursinhos pré-vestibulares, essas coisas, a gente precisa sempre de um mentor, né? E eu acabei caindo nas mãos do Daniel, que me ajudou muito, e eu estou onde eu estou hoje, devo muito a ele também, certamente. Então já fica até meu agradecimento aqui publicamente para o amigo, que é uma coisa, tu sabe disso, né? Mas é sempre bom agradecer. E E eu aí sempre eu disse que comecei. eu só abri a porta. Não, Tu abriu a passou por porta. ela. Abriu a porta, mas deu uma segurada. Teve um ventinho uma vez ali, deu uma seguradinha, né? Depois a E gente conta essa história de bastidor. pode ser. E aí eu começo aos 18, aos 21 anos. Foi, né? Como eu falei, foi tudo muito rápido. Na verdade, aos 18 eu comecei a dar aula em cursinho de idiomas, fiquei mais ou menos uns 2 anos por ali. Aos 20 eu já estava dando aula numa escola, também na Zona Sul de Porto Alegre, uma escolinha de ensino fundamental. Como vocês podem ver pelo som, eu estou numa escola nesse momento, que a nossa vida é essa, né? É verdade. E aí, aos 21, eu fui para um cursinho pré-vestibular, né? Foi onde eu conheci o Dani. E estou lá desde 2005, meados de 2005, né? Até hoje ainda exerço também algumas atividades lá. E depois disso passei, né? Eu comecei pela língua inglesa, e depois fui migrando para o português, que sempre foi uma paixão minha também, a língua portuguesa e a literatura, né? Cheguei a navegar um pouquinho também em sala de aula, dando aula de literatura.
Mas eu acho que eu acabei, hoje em dia, a minha carga horária de sala de aula, ela dá 80% língua portuguesa e 20% de língua inglesa. O inglês hoje eu trabalho mais em negócios paralelos, assim, né? Mas sigo também trabalhando com a língua inglesa, nunca deixo de, até porque também é uma das minhas paixões, né? Deixa eu ver aqui mais, cara. Deixa eu ver se está se perdendo alguma coisa. É tanto tempo aí, né? O cara vai passando o tempo, a gente esquece que quando a gente se conheceu, eu que tinha quem olha, 21. né? Quem olha, né, Dani? O cara olha agora. Quem vai ver a entrevista, quem tá olhando para esse rapaz, tá pensando que ele deve ter uns 28, 30. Mas o professor Daniel Marques, ele é bem conservadinho. É. Tá? Notem que ele falou que tinha 21 anos em 2005, façam suas contas. Tá? Exatamente. Façam suas contas, né? E a gente também, era uma época em que eu também tinha cabelo. É verdade. Né? Era uma época que eu tinha Verdade. cabelo, mas era muito legal. E hoje em dia é importante, e um dos motivos que o Dani está aqui hoje é como funciona essa questão também do upgrade na carreira, né? Hoje o Sim, Dani ocupa exatamente. um posto, além de ser professor, ele ocupa um posto de gestão. Né? Tu Exato. estava me explicando ainda fora do ar o que é exatamente isso que tu está fazendo aí. Sim, a gente auxilia, né? Eu trabalho, eu auxilio os coordenadores de áreas, né? Do colégio onde eu trabalho aqui, porque aqui a gente tem coordenações de áreas, né? Então, tem a área das linguagens, tem a área das ciências da natureza, das humanidades e da matemática. E eu trabalho, digamos assim, como um coringa, meio que circulando entre todas as partes aqui, trabalhando com todos eles, auxiliando também. Numa das coisas que eu vim para cá foi justamente para auxiliar no trabalho diretamente com os professores em relação à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, implementação dessa BNCC, já visando as alterações que nós teremos ano que vem a partir do novo ensino médio, né, não só no ensino médio, mas em todo, né, ensino infantil, fundamental 1, 2, até chegar no ensino médio. E aí, ano que vem, também passo a exercer essas outras atividades, trabalhando com um itinerário específico que a gente vai ter aqui na escola, né? Preparando e auxiliando, né? E fazendo tutoria de alunos que querem estudar, né, fora do país depois também, né? E aí, Legal. conciliando com tudo isso, trabalho também na sala de aula, preparatório para concurso, o cara é pai, né? Aquelas coisas que a gente conhece bem, né, Dani? Professor é multiuso, né? Ele Exatamente. exerce função de gestão, daqui a pouco está na sala de aula, daqui a pouco o cara chega em casa, tem os filhos para atender, no teu caso, tua filha, né? Tem que dar atenção para todo mundo, e a gente vai lá. E se o nosso dia tivesse 36 horas, ainda assim vai ter tempo. A gente ocuparia. Tá? Dani, deixa eu te fazer uma pergunta específica. Pode Um fazer. papo assim que eu trouxe lá com o Diego, me rendeu um programa solo e hoje tu trouxe isso e também eu gostaria de ouvir a tua opinião. Pela nova BNCC, a gente vai ter essa questão da língua estrangeira que meio que cai fora, principalmente o espanhol. Sim. Tá? Como é que tu vê isso? E, por exemplo, como é que escolas como o João Paulo, por exemplo, estão lidando com essa nova base comum curricular que, enfim, vai chegar, vai priorizar certas coisas e vai deixar de priorizar, por exemplo, língua espanhola, especificamente no caso. Na verdade, aqui acho que não. A gente não tem muito essa questão de não priorizar. Aqui a parte das linguagens sempre foi prioridade, né? O que a gente tenta é daqui a pouco realocar ou colocar de repente em horários alternativos para que o aluno, mas que o aluno tenha essa possibilidade, né? Então a gente não vai, pelo menos a visão aqui nunca é essa, muito pelo contrário, a gente tenta, digamos que não restringir, sim ampliar, né? Porque a ideia dela, pelo menos no meu entendimento, a ideia da BNCC, claro, né? Ela tem vamos lá, deixa eu colocar em palavras assim mais poéticas. Eu acho que a visão dela, quando ela busca, né, igualdade, equidade, eu acho muito lindo no papel, eu acho bonito pra caramba. Só que a gente sabe, principalmente, né, tu, por exemplo, já tem uma vida
né, pública, né, dentro da área pública aí muito maior que eu. Daí tu sabe bem disso, que as condições, por exemplo, do ensino, da educação, né, estadual, municipal, são condições muito mais restritas do que as condições do sistema privado de ensino, né? Então, na educação privada, isso nos possibilita, daqui a pouco, tentar segui-la de uma maneira um pouquinho mais fidedigna, assim. Embora eu acredite que essa equidade, eu acho ela utópica em muitos momentos, sabe? Para não dizer em todos eles, né? Seria muito legal, muito bacana, assim, se um aluno do Padre Reus, que é uma escola estadual que tem aqui perto, tivesse as mesmas condições de estudo que os nossos alunos aqui, né? Então, mas a gente sabe, né, que isso, no meu modo de ver, acaba sendo, às vezes, algo utópico. Mas, né, como aqui a gente acaba tendo que pensar, né, na adesão da nova BNCC e como utilizá-la da melhor forma possível, essa questão da língua estrangeira, ela realmente, né, principalmente da língua espanhola, mas isso, eu acho que isso não vem só com ela, já vem há tempos, né, Dani? Eu acho que ela já, infelizmente, né? O próprio Enem, se a gente pegar e analisar, né, ele trabalha tão somente com 5 questões, né? Tudo bem, é um percentual mínimo. Esses tempos eu estava revendo uma entrevista, eu não vou citar nome para não parecer que é uma questão político-ideológica ou algo assim, mas eu tava revendo uma entrevista do ministro da Educação na época que foram colocadas as questões de língua estrangeira no Enem. Se eu não me engano, foi na prova de 2009. Foi isso? Tu lembra? Foi 2010. 2010, tá? Isso. Foi o primeiro Enem que teve língua estrangeira, né? Cara, tu sabe que eu fazia não uma crítica, mas eu ficava assim, até porque a gente trabalha com língua estrangeira, né? E a gente sabe da importância da língua estrangeira não só para o aluno, né? Ele como aluno, mas a pessoa como indivíduo, como cidadão, porque o cara depois ele vai querer crescer na vida, ele vai ter que fazer uso da língua estrangeira. Antigamente, o cara tinha que ter inglês no currículo. Hoje em dia, se o cara tiver só inglês no currículo, não basta, né? Não basta mais. Ele tem que ter, no mínimo, as duas hoje em dia. Exato. Ele tem que ter inglês e espanhol, no mínimo, né? Mas aí eu fazia uma crítica, assim, e esses tempos, não sei porquê, eu acho que eu estava ali procurando algumas coisas e sem querer me veio a entrevista dele na época. E eu até achei o argumento um tanto interessante, pelo menos para refletir, porque ele diz assim, ó, na época perguntaram para ele por que só 5 questões, né? E aí ele diz assim, ó, imagina o seguinte, a gente sabe que por mais que exista, ou até então existisse, né, porque a gente sabe que as coisas vêm mudando, até então existisse a obrigatoriedade da língua estrangeira nas escolas, principalmente na questão do ensino médio, ele sabia que muitas escolas não tinham língua estrangeira, porque não tinha professor, ou porque realmente não davam bola, coisas assim, né? Aí ele diz o seguinte, né? Imagina, né? Se muitas escolas não têm a língua estrangeira moderna no seu currículo, e eu já estou colocando 5 questões, na teoria eu estou tirando 5 questões de um aluno que daqui a pouco não teve língua estrangeira no seu ensino médio, embora ele, né, fosse de direito dele, ele deveria ter tido. Aí, imagina se eu colocasse mais, né? Eu tiraria mais possibilidades. Eu não sei se foi um argumento político dele ou algo do gênero, mas eu fiquei refletindo sobre aquilo. E até de uma certa forma a ideia até me vendeu um pouquinho, porque eu pensei assim, de uma prova que a gente tem ali da nossa parte são 45, né? São 45 questões, eu digo, 5, eu não sou bom em matemática, mas é um pouco mais de 10%, 10%, não, né? Pouco menos de 10%, 10% seria 5, né? Tá? Então, isso, né? 10% é o 10 ponto alguma coisa por cento. Tá? Então, eu fiquei pensando assim, é um número até razoável se a gente partir desse pressuposto, né? Então, aí de novo a gente volta naquela questão da equidade, né? Tipo, o bom seria que todos tivessem acesso à língua estrangeira, né, Dani? E todos tivessem acesso a um ensino de língua estrangeira de qualidade, não aquelas coisas que nós nos acostumamos a ver por aí, que o cara vai estudar inglês no colégio, ele vê
na primeira série do ensino médio, o verb to be no presente, na segunda série, o verb to be no passado, e na terceira série, o verb to be no futuro. Quando ele consegue enxergar o verbo to be no passado e no futuro, senão exatamente. O cara passa de série e continua falando do verbo to be, que ele nem sabe o que é to be, às vezes ele pensa que é o to be, né? E vai indo. Não, mas é muito interessante a gente chegar, chegou num ponto muito importante da nossa história, assim, que eu acredito, né? Sim. Esse mesmo cidadão, na época, ministro da Educação, sim, né, ele dizia que não tinha língua estrangeira no primeiro Enem em 2009, porque era uma atitude elitista colocar o... Também. Né? Ele colocou isso que é uma atitude elitista. Uhum. A gente tinha uma questão que o inglês desde sempre ocupa, né, o itinerário das escolas privadas e públicas, sempre teve inglês, e a partir de 2010 entrou a obrigatoriedade do espanhol junto. Né? E naquele então foi um grande passo, porque a gente sabe, né, como tu falou agora, e tu foi perfeito e cirúrgico no que tu falou, inglês hoje em dia já não é mais o suficiente. Exatamente. Tá? Inglês hoje em dia, quando a pessoa te pergunta língua estrangeira, o cara fala inglês, não, desculpa, língua estrangeira. Porque o inglês se tornou a língua mundial. O inglês se tornou a língua mundial. E aí, esses dias eu falei no meu programa solo, eu disse, não importa o que motivos levaram o inglês a se tornar a língua mundial, mas ela é. Né? Hoje em dia tu vai viajar para qualquer país do mundo e tu fala inglês. Tu comentava esses dias que em Israel não existe uma única pessoa que não fale além do hebraico o inglês. Em Israel, o inglês é a segunda língua, inclusive as pessoas se comunicam, muitos deles preferem se comunicar em inglês, até porque recebem muita gente de fora em Israel, né? Muitos judeus de fora que vão estudar. E esses caras não falam hebraico, no começo não falam hebraico e depois falam inglês. Né? E aí nós vamos entrar numa questão interessante que eu vou te trazer, eu quero ver o que tu acha sobre isso. Dois pontos, tá? Os concursos públicos, eles estão... Os que não tinham estão passando a ter língua estrangeira. Os que não tinham estão colocando em espanhol, com inglês, começaram com inglês, e agora estão colocando espanhol e inglês. Aí, nas escolas, o espanhol deixa de ser obrigatório. Ou seja, o que tu tem ali é uma questão que está entrando em choque. Nós temos, por um lado, a valorização da língua espanhola e da língua inglesa, obviamente, tá, sendo colocadas, e a grande explicação das bancas examinadoras é o quê? A língua estrangeira está entrando para separar o aluno médio do aluno bom. Perfeito. Tá? E aí tu tem uma carreira em concurso público, preparatório para concurso público, eu também tenho uma carreira em preparação para concurso público, e a gente preparou tantos anos juntos para URGS e para ENEM, e para vestibulares, depois a gente, cada um seguiu um caminho mais mas a gente nunca deixou de olhar o concurso público. Verdade. Tá? E, de repente, é retirada a obrigatoriedade do espanhol. O que te parece esse paradoxo, esse movimento paradoxal, assim? É uma incoerência, né? É uma incoerência bem grande, né? Porque, na verdade, a luta já era... Eu não sei se das bancas, mas acredito que das bancas, porque... eu acho que mais porque a banca, na verdade, ela faz aquilo que o edital manda. Que o edital manda, exatamente. Então, a banca, ela vai justamente executar, né? Mas, assim, eu acho que eles lutaram tanto tempo para conseguir colocar, né? Até para colocar na mente das pessoas da importância disso, porque, vamos lá, muita gente, né, que vê de fora, que não convive com o pessoal que está se preparando, mas aqueles que estão se preparando de verdade, né, para passar num concurso, os caras olham de fora e dizem assim, esse aí quer passar para ficar, vou utilizar uma expressão aqui chula, mas que as pessoas, quer ficar mamando, né? Mais um ali para ficar, né, pendurado ali, não fazer nada. É impressionante que muitas pessoas ainda enxergam dessa maneira, né, Dan? Porque o cara não vê o quanto o aluno ele fica estudando, tem gente que fica 2, 3 anos se preparando. Ou mais.
Ou mais, exatamente. Ou mais. Tu pega concursos aí, como da Polícia Federal, tem cara que fica 5, 6, 7 anos estudando para aquilo ali. PRF? Exato. A PRF também é outro exemplo. E a gente sabe que esse cara, né, quando ele vai para lá, ele vai para ser um servidor de verdade, né? E esse cara é o cara que vê que, de fato, a língua estrangeira ela é importante também nisso. Porque, principalmente, vamos lá, a Polícia Federal, né? Pô, tu vai lidar com situações que daqui a pouco tu vai ter que falar inglês ali, tu vai precisar do inglês, né? Ou do espanhol, por que não, né? Tá? Daqui a pouco tu vai trabalhar numa parte aqui que é fronteira com outro país, nossa, aqui tu vai precisar, então faça necessário. E aí, pô, a gente demorou tanto tempo para conseguir colocar isso na cabeça das pessoas que é importante, e aí onde tu pode começar a criar justamente isso, né? A consolidar, a ter uma base justamente mais concreta, mais forte, mais sólida, que é na educação, né? Seja nível fundamental, seja nível médio, aí tu chega no momento que tu tira a obrigatoriedade da língua espanhola, sabe? Então, para mim, isso aí é um retrocesso muito claro. E aí, de novo, não é, eu acredito que não seja nenhuma questão política ideológica, né? Eu acho que é uma questão de despreparo das pessoas que estão por ali, entende, Dani? Exato. Porque a gente sabe, isso aí não é de hoje, né? Isso aí vem de muito tempo. E aí a gente fica lutando. Imagina nós, né? Quanto tempo nós lutamos em sala de aula para mostrar para os nossos alunos a importância da língua estrangeira no vestibular. Porque o cara, ele estudava física, ele estudava química, ele estudava biologia, ele estudava, nossa, tudo que era coisa. E aí ele chegava, separava, sei lá, 4 horas ali, né, do dia dele para estudar matemática, 4 horas para estudar física, e ele estudava inglês em 15 minutos assistindo a novela, coisa linda, né? E aí a gente fala isso, a gente conta, porque é uma história nossa, né? A gente fazia e mostrava para os alunos a importância, né? O quanto era importante a língua estrangeira, né? Em cursos bem concorridos, né? No vestibular. E aí, pô, a gente já tinha essa luta ali, né? Por quê? Porque justamente o cara, ele crescia com aquela coisa de que, inglês e espanhol não é importante, não vai ser importante. Hoje em dia, daqui a pouco, a criança vai crescer. Antes, daqui a pouco, ele pensava, né, que uma coisa só não era importante, daqui a pouco ele vai pensar, língua estrangeira não é importante. Não, né? E eu acho que o nosso papel é justamente mostrar para ele. Eu acho que a escola serve nesse sentido, ela serve para isso também, né? Ela tem que mostrar ali, porque eu acho que aí vem um pouquinho de novo, né? Porque quando a gente fica lendo a BNCC é aquele documento desse tamanho e que traz um monte de coisa, só que daqui a pouco... Tu estudou ele a fundo, né? Ultimamente aí. Tu estudaste ele a fundo, né? Sim, nossa. E é estudo, curso, só que chega em determinados momentos que, primeiro, ela passa a se tornar repetitiva e, no meu modo de ver, em alguns momentos ela se transforma, em certos aspectos, ela é um pouco contraditória. Para mim, esse aí é um aspecto deles, né? Tu diz ali, ela prega, uma das coisas que ela prega bastante é a questão da autonomia, né? Que isso eu acho muito legal, né? De transformar o aluno num pensador, naquela coisa de o aluno ele ter um papel mais ativo, né? E menos passivo, que era o papel que nós tínhamos, por exemplo, quando a gente estava lá no ensino fundamental. A gente viu o professor era o detentor do conhecimento, só ele sabia, eu ficava ali paradinho, escutando o que ele falava era lei, né? Hoje em dia a gente quer que o professor também transmita aquele conhecimento, mas que ele compartilhe também, porque o aluno tem muito para nos ensinar também, né, Dani? Com certeza. Começa por aí, né? E eu acho que essa visão, e aí eu acho que é o papel do professor também, né, Dani? Nós, professores, assim, a gente tem que ter um pouco essa visão, porque incrivelmente, e tu sabe disso também, tem muitos professores, né, Dani, que ainda pensam daquele jeito. Não, pô, eu sei tudo, tu não sabe nada, senta aí, aprende, era isso. Né? É que houve uma mudança, né? Que antigamente, e não é uma mudança de muitos anos, né? É uma mudança aí de bom colocar aí, 25 anos no máximo. Em que, a partir do momento em que tu cria, em que surge a internet se populariza e o conhecimento, despeja na internet, hoje em dia, tu não tem mais que ir para... Eu me lembro,
de eu ter que fazer pesquisa em livro. Aham, Em colégio, tu também fez isso? Para os nossos alunos, isso é impensável hoje em dia. Exatamente. Eles levantam o telefone, o smartphone deles, eles clicam a palavra-chave e a palavra-chave conduz a pesquisa. Ou seja, eles são capazes até de, se nós nos enganarmos, nos corrigir ali, né? Em tempo real. Aliás, muitos tentam procurar para tentar algum furo nosso. Achar algum furo na nossa narrativa ali. Então, a gente tem que entender, né? E alguns colegas nossos não conseguiram caminhar na direção de entender que o conhecimento é aberto e de que não existe isso, e que o nosso aluno, ele é um agente do conhecimento tanto quanto nós. Sim. Né? E que nós hoje em dia somos fio condutores. Exatamente. Nós não temos mais aquela verticalização, né, do conhecimento. E o cara que pensa que deve ser dessa forma está fazendo... Tá fadado a aposentadoria. Exatamente. Tá na época errada, né? Vai ter que desistir da carreira. Tu sabe, tu falou uma coisa agora, né? E aí me veio uma situação que aconteceu com a Luana. Luana, para quem não está entendendo, é minha filha, tá? E isso foi antes da pandemia, tá? Antes de começar a pandemia, mais ou menos 2 anos, a gente era para essa época, era final de ano, ela tinha que fazer um trabalho no colégio, tá? E era um trabalho de ciências. E eu estava ajudando a moça ali a fazer as pesquisas e tal. E num determinado momento ela reclamou, tá? Deu aquela reclamada, coisa de menino, na época estava com 9, 10 anos e tal. Mas aí vem o papel do pai, né? Aí eu disse assim, tá, te arruma que a gente vai dar uma volta. Aí ela diz assim, pai, por que te arruma? Que a gente vai dar uma volta. Aí tá, se arrumou, botei no carro. E aí eu fui até o Centro de Cultura Mário Quintana. Tá? Ali no centro, né, na Andradas, tá? Para quem não conhece, fica no Centro Histórico de Porto Alegre. É um centro de cultura, né, um dos mais famosos aqui de Porto Alegre, na casa que a gente chama carinhosamente de Casa de Cultura Mário Quintana. E aí eu cheguei ali e fui na biblioteca, que tem uma biblioteca pública lá, né? E ela disse, pai, por que a gente está aqui? Eu disse, porque eu quero te mostrar uma coisa. E aí eu mostrei para ela, né? Tu vai lembrar muito bem, porque é do teu tempo também, né? Uma coisa chamada Barça, né? Porque tem lá, e uma coleção chamada Conhecer. Também estudei para conhecer. Exatamente. E aí eu mostrei para ela, só que na época, né, Dani, tanto a Barça quanto a Conhecer, um livro já era um negócio bem caro, né? A coleção inteira era um negócio, não vou dizer que era imensurável, mas era bem caro, pelo menos para as condições que a nossa família vivia, assim, era caro. Então, eu fazia as coisas justamente lá. E aí eu fui mostrar para ela, né, onde é que eu ia fazer os meus trabalhos, as minhas pesquisas e tal. Aí ela disse, pai, tu tinha que vir até aqui. Eu digo, sim, filha. Pegava um ônibus, vinha até aqui, fazia o trabalho. Eu digo, o pai nunca deixou nerd, né, tá? Mas tudo bem, nerd e responsável também, né? Mas aí eu mostrei para ela, digo, olha, eu tinha a responsabilidade de vir aqui, fazer o trabalho, ficava umas 2 horas copiando a coisa, chegava em casa, fazia a capinha bonitinha, entregava para o professor. Eu digo, agora tu tem tudo pronto, é só pesquisar, né, para mostrar para ela. Mas aí a parte genial, porque eu achando, eu digo, agora sim, né, agora vai ficar, mas ela vem com uma pergunta maravilhosa, depois que eu mostrei tudo aquilo para ela, ela diz assim, pai, mas por que tu não usava o Google? Aí eu fiquei assim, cara, eu fiz tudo isso aqui, mas faz sentido a pergunta dela, porque ela está inserida para ela não não tem sentido. Tudo bem, é uma coisa para nós que somos daquela época. Eu adoro ler livro, por exemplo, ali, né, com papelzinho, porque eu gosto de riscar. Ela está numa época que ela gosta do Kindle, ela gosta de ler no iPad, e que eu não vejo nada assim de negativo, desde que a pessoa goste de ler também, né? Eu acho que o incentivo à leitura que é importante, mas tu falou nessa questão aí de como não, mas é isso, né? Eu me lembro quando o Albertinho, nosso colega Alberto Braz, de física, o Albertinho comprou um Kindle, comprou um Kindle, e ele foi um dos primeiros caras a comprar um Kindle, e eu achei aquilo tão sem graça,
Uhum. Que graça tem? Não é o livro, né? Ah, mas aqui cabe tantos livros. Na época era o primeiro Kindle, que eu acho que cabia 15 ou 20 livros. Era uma Sim. coisa mais... Mas, Hoje... enfim, né? Hoje em dia hoje em dia ele pode botar o que ele quiser, né? Lá dentro, né? Mas isso é interessante, né? Essa busca pelo conhecimento que, hoje em dia, ela está ali, né? O nosso aluno ele pode buscar onde ele quiser, onde ele achar por bem buscar, né? Mas tem uma coisa nisso tudo que não mudou na nossa área específica, que é a língua estrangeira. Tu tem muito vídeo no YouTube, tu tem muitas coisas que tu pode, são recursos que tem hoje em dia, sim, mas a língua estrangeira, aprender um idioma, sim, ainda precisa de um professor. E sempre vai precisar, né? E sempre vai precisar. Tá? Ainda precisa de um professor e sempre vai precisar. Né? A gente falou muito rápido aí de concurso público, mas a gente sabe, né? Os concursos públicos eles são muito importantes. Né? As pessoas que querem aprovar no concurso público, e a gente falava sobre isso. Quantas palestras tu e eu demos sobre a importância da língua estrangeira no vestibular da URGS, por exemplo. Exatamente. Né? O quanto ela reprovava, o quanto ela separa joio de trigo. Né? Então, e isso acaba repercutindo também nos concursos públicos de hoje em dia. Tu falou no concurso da PRF, da PF, é obrigatório a língua estrangeira. Sim, né? No concurso de auditor da Receita Federal, é obrigatório a língua estrangeira. Banco do Brasil, né, Dani? Banco do Brasil com inglês. Existe uma possibilidade de eles colocarem em espanhol para a próxima edição já. Escola Superior de Sargentos tem obrigatoriedade do inglês. Não tinha, né? Então, a gente tem uma série de coisas que o inglês e o espanhol estão chegando, e as pessoas dizem, pô, mas agora eu vou ter que estudar. Não, tu não entendeu, tu tinha que ter estudado antes, né? Antes, exato. Agora já é uma outra circunstância, tinha que ter estudado antes. Né? Trocar o pneu do carro andando. Nós vamos ter que nos encaminhar para o fim, e eu quero saber o seguinte, o cara quer estudar inglês e espanhol contigo. Deixa teus contatos aí. Pô, boa. Vamos lá, Dani. Tá? Pode ser todos? Deixa tudo aí. O cara quer fazer português, quer fazer inglês contigo, e aí? Beleza. Pô, primeiro, ele pode me seguir lá no Instagram, que é @prof.danielmarques, tá? Aí ali no Instagram, na minha bio ali, tem também o linkzinho das demais redes sociais, então acho que ali já ajuda bastante. Tem o meu WhatsApp, né, que é o 994285340, repetindo, 994285340, o prefixo DDD é 51. Pode chamar é o do WhatsApp também, né? Então pode chamar ali, pode mandar uma mensagem, se estiver procurando, né, algum curso de português para concurso, língua inglesa, desenvolvimento de língua inglesa, enfim, né? Que é como tu falou, né, Dani? Principalmente desenvolvimento de língua inglesa, o cara tem que lembrar que ele vai estar sendo alfabetizado, né? Exatamente. E ninguém se alfabetiza sozinho, né? Então vai precisar do auxílio de alguém, né? Tá, mas eu acho que são essas. Aí no meu Instagram ali tem, né? Eu tenho um linkzinho ali que leva também para o Face, leva para o canalzinho do YouTube. Ótimo. E a gente vai, a gente se vira, que nem tu falou, né, Dani? É 1001 utilidades, né? Estamos aí para isso, né? Estamos aí sempre, sempre. Professor Daniel Marques, muito obrigado pela tua presença aqui no Olá, que tal? No Tendência Litoral. Voltarás. Foi um baita papo. Voltarás, obrigado. E vai ser sempre um prazer te receber por aqui. Pô, obrigado, irmão. Sempre um privilégio, uma honra estar contigo. Obrigado de novo, publicamente, né? Por tudo. De novo, sabe que... Depois nós temos que fazer o segundo programa para contar aquelas histórias. Não, só chamar. Só história de bastidor para a gente poder divertir o público aí também, além de estar... Tem uma coisa que eu gosto, é isso também, né? Então, tu sabe que para falar eu não pago imposto. Eu já devo até ter estourado um pouco o tempo aí, mas tudo bem. Mas foi bom, foi bom. Pessoal, uma boa noite a todos. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Valeu! Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.